Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês que super vale a pena você começar a guardar dinheiro desde hoje. Eu sei que muitas pessoas já fazem isso, mas para quem ainda não faz, né? Hoje pode ser um dia decisivo aí na sua trajetória financeira. Bom, pessoal, vou explicar aqui para vocês alguns motivos, né, pelos quais você precisa pensar na sua vida financeira, em ter a sua reserva, em ter os seus investimentos. Bom, pessoal, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Então, às vezes hoje você é uma pessoa saudável, às vezes você é jovem, acha que tem muitos anos de vida pela frente. Enfim, ou você que já está aí em uma idade, né, em uma idade superior, você se apoia no INSS, na aposentadoria, para quando você precisar. Só que, pessoal, o nosso dia de amanhã não sabemos. Então, pode acontecer alguma coisa. Às vezes você pode sofrer um acidente, enfim, ficar debilitado. Às vezes você pode, sei lá, não acontecer um acidente, mas você pode desenvolver alguma doença, alguma coisa que também te impossibilite de trabalhar para os próximos anos. É claro, pessoal, que eu não quero assustar vocês, mas precisamos ser realistas e pensar nesses casos, porque quando o assunto é vida e morte, não sabemos de fato o nosso dia de amanhã, entende? Ou então, se não acontecer com você, pode acontecer com alguém da sua família. Então, pessoal, você guarda dinheiro porque, assim, às vezes hoje você é jovem e você tem disposição para ir trabalhar todos os dias. Suponhamos que você trabalha num serviço pesado. Então, agora que você é jovem, você tem saúde e tem resistência para trabalhar, né, por muito tempo, sem, enfim, desenvolver nada, e consegue, né? Às vezes o seu trabalho é no sol, às vezes o seu trabalho, enfim, né, é no pesado. Você precisa, enfim, tocar a sua vida. Só que aí, pessoal, até quando você vai trabalhar no pesado? Até quando você vai ter um corpo resistente? Porque até mesmo pessoas jovens, quando se esforçam muito ou trabalham expostos ao sol, em algum momento pode dar errado, algum momento você pode desenvolver algum problema de saúde, sabe? Mesmo que não seja algo muito grave, mas assim, você vai perceber que a sua saúde física já não é a mesma. E aí, será que você vai aguentar ficar nesse trabalho que você está hoje? Porque aqui, pessoal, esse vídeo é mais para pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas que ganham aí 2 salários mínimos, 3 salários mínimos no máximo. É claro que para uma pessoa que ganha bem, para uma pessoa que é herdeira, para uma pessoa rica, talvez a pessoa vai sim pensar nesses motivos, mas não com a mesma pressão que uma pessoa pobre. Porque a pessoa que é rica, ela provavelmente já vai ter um bom dinheiro, né? Mas enfim, e às vezes, pessoal, quando o assunto é guardar dinheiro, nós jogamos isso muito pro futuro. E lá no futuro eu penso nisso. Só que aí, pessoal, esquecemos que o futuro só vai existir
quer dizer, que o futuro já é amanhã, né, no caso. Às vezes você olha para o futuro como se fosse uma coisa muito distante, uma coisa muito longe, mas às vezes o seu futuro já é o mês que vem. Às vezes o seu futuro já é amanhã. E você precisa ter uma segurança. Até quando, pessoal, vamos trabalhar apenas para pagar dívidas? Entende? Até quando vamos trabalhar saindo de casa todos os dias? Se você pudesse escolher hoje uma profissão, quer dizer, se você pudesse escolher não trabalhar fora da sua casa, às vezes você teria um trabalho que você consegue fazer de dentro da sua casa mesmo. Imagina o quanto seria melhor a sua vida, porque a pessoa que ela guarda dinheiro, ela em algum momento, é claro, pessoal, que não é da noite pro dia, é claro que quando o assunto é dinheiro, para você viver da renda do seu dinheiro, vai demorar aí alguns anos, e isso também dependendo da quantidade de dinheiro que você guarda por mês. Porque não adianta, pessoal, você querer se aposentar com os seus investimentos se você só guarda R$50 por mês. Eu sei que R$50 é melhor do que nada, entende? É melhor você guardar R$50 todos os meses do que você não guardar nada. Mas se a sua intenção é parar de trabalhar em algum momento, viver da sua renda, às vezes tem pessoas que têm tanto dinheiro guardado que conseguem aí ganhar por mês R$1.000 sem fazer absolutamente nada. Então imagina aí você ter uma quantidade de dinheiro guardado que te gera uma renda de R$1.000 por mês sem você fazer absolutamente nada. E sem falar que o seu dinheiro vai continuar lá guardado, né? Então, além do seu dinheiro estar lá guardado, você ainda vai ganhar R$1.000 todos os meses de juros. Boa noite. Então, pessoal, e isso pode ser um valor maior. Vai depender da quantidade de dinheiro que você tem. Então, vamos colocar aqui uma base mais numérica para vocês terem uma certa noção. Para você ter um rendimento de R$1.000 por mês caindo de juros na sua conta, você precisa ter pelo menos R$100.000 investidos aí em algum banco, enfim. Então, pessoal, olha que incrível, né? Você ganhar R$1.000 todos os meses só de deixar o seu dinheiro guardadinho lá no banco ou na corretora, enfim. E sem mover uma palha, né? sem necessariamente depender da sua saúde física. Porque, como eu falei para vocês no início, não sabemos o nosso dia de amanhã. Não sabemos se o nosso trabalho excessivo quando somos jovens no futuro não vai afetar a nossa saúde. Eu falo isso, pessoal, por experiência própria. A minha mãe, ela trabalha desde criança praticamente. Acredito que minha mãe já começou a trabalhar desde os 10 anos de idade. Enfim, família pobre, família morava em sítio, sem escolaridade, né? Estudou só até a 3ª série. E depois já foi ganhar dinheiro para ajudar a família. E, pessoal, minha mãe trabalhou muito cuidando de criança. Minha mãe foi babá de muitas pessoas desde os 10 anos de idade. Minha mãe também foi para a roça
que vocês sabem, né, não é um serviço fácil, ainda mais para uma mulher lá no sol, indo de a pé e voltando, porque na época que minha mãe ia para a roça, ela não, acho que os caras que levavam para o serviço, às vezes quando a roça era meio perto da cidade, eles iam de a pé e voltavam de a pé, sabe? E minha mãe fez muito essa vida. Então assim, dos 10 aos 20 anos, foram 10 anos de trabalho. Minha mãe trabalhou muito, muito mesmo, e ainda morava no sítio e voltava de a pé pro sítio. Então, pessoal, a minha mãe, depois que ela casou, depois que ela teve 2 filhos, que foi o meu irmão mais velho e depois eu, a minha mãe, ela começou a aparecer alguns problemas de saúde da época que ela trabalhava. Então a minha mãe foi aparecendo aí problema na coluna, problema nos ossos, sabe? Ou seja, tudo isso foi impedindo da minha mãe trabalhar no pesado. Aí também foi impedindo da minha mãe trabalhar no sol, enfim. Então, pessoal, depois que a minha mãe casou, ela não teve mais saúde para trabalho, porque ela sofreu tanto pegando no pesado, né? Quando ela era mais nova e vinda de família pobre, né? Sem ter muita escolha, ela acabou tendo essa vida. E hoje, devido, né, esse trabalho pesado, hoje ela não pode trabalhar. Então assim, pessoal, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso pode acontecer comigo, com você, com os seus pais, enfim, com seus irmãos. Então, depois que isso aconteceu com a minha mãe, hoje eu tenho uma visão diferente sobre trabalho e eu também tenho uma visão diferente em relação a dinheiro. Eu venho de família pobre. Não apenas a minha família de origem, né, meu pai e minha mãe, mas a minha família inteira são pessoas pobres. Ninguém tem vida de luxo na minha família, ou seja, não tem pessoas ricas na minha família. E às vezes eu me pergunto o porquê, sabe? No meio de tanta gente, por que que ninguém se tornou rico? Por que que ninguém se tornou milionário? Assim, eu até sei explicar para vocês o porquê que não tem ninguém rico na minha família. Porque assim, pelo que eu observei, basicamente todo mundo seguiu o mesmo estilo de vida. Todo mundo se casou, né? Tanto os homens quanto as mulheres se casaram. Cada um teve aí no mínimo 2 filhos. Alguns tiveram 3 filhos. Outros tiveram 5 filhos, entende? E o fato de terem muitos filhos dificultou a vida deles. Então, assim, foi bem difícil, né, para minha família, meus tios cuidarem dos filhos. Então, como dirá ficar rico, né? Então, pessoal, eu acho que se for alguém ficar rico na minha família, já vai ser da minha geração para frente, ou seja, eu, meus primos, meu irmão, né, enfim, nós para frente, porque a galera para trás, né, meus tios, isso não vai acontecer por conta de falta de conhecimento, falta de estudo, falta de interesse e também muitos filhos. Agora, pessoal, eu não quero essa vida pra mim, entende? Eu sonho muito em ser rica, não somente rica, mas eu quero chegar no patamar de milionária. É meio difícil comparado à minha história de vida. Como eu falo pra vocês, não tem ninguém na minha família rico. Praticamente todo mundo
seguir um estilo de vida, sabe? Só que pelo menos eu acho que eu possa ser um grande divisor de águas na minha geração, na minha família. Porque assim, a minha mentalidade é totalmente diferente. Eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu penso no futuro, eu não quero trabalhar até minha saúde degrinir, sabe? Eu tenho essa consciência. Eu sei que sim, todos nós temos que trabalhar. E às vezes o primeiro trabalho nem sempre é bom, né? É o que aparece. Mas enfim, pessoal, a gente só não é obrigado a ficar pro resto da vida, né? Então assim, eu sei que todo mundo vai ter um trabalho difícil. Às vezes um trabalho exposto ao sol. Só um minuto, pessoal. Às vezes um trabalho exposto ao sol, exposto ao clima no geral, né? Sol, chuva. Ou então um serviço braçal, né? Onde você pega muito peso. Só que assim, o limite é você que coloca. Você vai fazer isso por um tempo. Mas você vai querer fazer isso pro resto da sua vida? Entende? Só que para você não querer fazer esse trabalho pesado pro resto da sua vida, você tem que começar a pensar no seu futuro. E como que você vai sair dessa vida aí? É gastando menos, guardando dinheiro, entende? E mantendo a constância, porque não adianta você fazer isso apenas um mês e depois esquecer. Guardar dinheiro, pessoal, é um hábito que temos que desenvolver para o resto da nossa vida. Guardar dinheiro não é o mesmo que faculdade. Faculdade é assim, você escolhe lá seu curso. Aí alguns dura 2 anos, outros duram 4 anos. Aí você vai, estuda, né, intensamente por 2 anos, ou estuda intensamente por 4 anos. E aí quando acabar, pronto, você tá livre, você não precisa mais estudar igual você estava estudando, né? É claro que às vezes algum aperfeiçoamento você vai fazer da faculdade, mas não vai ser com aquela mesma intensidade que você estava fazendo no início. Então assim, guardar dinheiro não é o mesmo que uma faculdade. Uma coisa que você vai fazer ali, vou guardar dinheiro por 5 meses. E depois, foda-se, né? Por quê? Porque você vai estar chutando, colocando por água abaixo toda aquela sua luta e dedicação nos 5 meses. Então, pessoal, se você parar com esse comportamento, a mina vai secar e você vai voltar para estaca zero novamente. Então, assim, você sempre vai estar endividado se você não manter a constância e o hábito de guardar dinheiro. Entende? Então, guardar dinheiro é o mesmo que um casamento de 40 anos. Uma pessoa que ela tem um casamento de 40 anos, ela foi cultivando aquele casamento, ela foi regando aquele casamento, ela foi cuidando daquele casamento para não se acabar. E por isso hoje o casamento está durando 40 anos, porque essa pessoa se dedicou e foi regando, entende? Assim tem que ser com a nossa vida financeira. É um hábito que temos que levar para o resto da nossa vida. E também não tem idade para começar. Você pode começar a guardar dinheiro sendo criança, sendo adolescente
ou até mesmo sendo adulto ou idoso, né? Não importa a idade que você vai começar a guardar dinheiro, mas você precisa pensar na sua vida e no seu futuro, né? E você tem que ter a mentalidade de que o seu futuro já pode ser amanhã. O seu futuro, ele não é algo distante. O seu futuro pode ser amanhã. Amanhã pode acontecer alguma coisa muito grave e te pegar de surpresa. E aí, você vai ter dinheiro guardado para resolver isso? Ou então, o seu futuro pode ser o mês que vem uma boa oportunidade. Vamos supor, você tá louco para comprar um carro. Só que aí, os carros que você viu estão muito caros e você não tem o dinheiro suficiente para comprar esse carro. Mas aí, você tem ali uma certa quantia guardada e do nada aparece uma pessoa apurada e tipo, quer vender o carro dela pela metade do preço. E aí é justamente o valor do carro que você tem guardado. Então assim, você vai aproveitar a oportunidade ou não? Entende, pessoal? Quando você tem o dinheiro guardado, as oportunidades vão aparecer para você. Entende? Imagina perder uma oportunidade dessa, né? Comprar um carro pela metade do preço. Não porque o carro vale pouco, mas às vezes é um carro bom, mas como o dono do carro está endividado, ele acaba vendendo o carro para você por um preço bem abaixo da média. Então, pessoal, vamos refletir sobre isso. Quem chegou até o final do vídeo, deixa algum comentário para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. É isso. Sempre quem assiste o vídeo até o final não está perdendo tempo, porque eu sempre entrego bons conteúdos, bons assuntos até o final do vídeo. Então, quem assiste o vídeo inteiro sempre vai sair mais inteligente do que aquela pessoa que não assistiu o vídeo inteiro. Mas enfim, muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. E comentem aqui embaixo, né, para eu saber.